Olá, pessoal. Hoje eu quero deixar aqui para a gente refletir em Gálatas 1, capítulo 10, que o Senhor nos diz o que devemos procurar agradar somente a Deus, porque se eu tentar agradar os homens, naturalmente estarei desagradando a Deus e não serei servo de Cristo. Então eu dedico esse capítulo aqui, Gálatas 1:10, alguns pastores, bispos, líderes de igreja aí que estão procurando agradar aos homens e a si mesmo com suas atitudes, sem saber o verdadeiro papel de fato e de verdade que é da igreja. A igreja tem a hora de receber, natural, tudo que a gente faz no altar não é em vão que a gente dê nosso dízimo, se a gente tem condições de dar, dê nossas ofertas, é ótimo para que se propague a palavra, porque na igreja existe gastos, tá? Se paga água, se paga luz, tem os panfletos, entendeu? Ótimo. Mas tudo é lícito e nem tudo nos convém. Não é hora de calamidade, não é hora de igreja estar querendo receber dízimo de uma esmola que está sendo doada pelo governo para um cidadão que está em dificuldade, desempregado para alimentação. Igreja que quer receber dízimo dessas esmolas aí não está de acordo com a palavra. Igreja está fazendo campanha diante de uma catástrofe dessa aí, do vírus, da pandemia de um desgoverno desse aí que a gente não sabe para onde ir, não tem a garantia do governo, que a gente que está desempregado tem aquele auxílio para se manter até passar toda essa calamidade aí, a gente está desorientado. A igreja que está querendo recolher fundos a respeito de campanhas e de dízimo de uma esmola de auxílio emergencial não está de acordo com a palavra. Aí tem líderes aí que não quer ouvir a respeito disso. Quer achar que vai usar a palavra e você tem que ficar surdo e mudo porque ele está usando a palavra de Deus. E não é bem assim. Nem todos são cegos mentalmente. As pessoas raciocinam. Outro dia o presidente Lula foi falar a respeito que a igreja tem que saber seu papel na sociedade, porque as pessoas estão se queixando nas redes sociais que a igreja está negligenciando o seu papel como, como igreja. Tá fazendo um papel de algumas, não são todas, porque tem muitas igrejas aí que estão cumprindo o seu papel muito bem e sabem disso. Entendeu? Estão pregando uma coisa e vivendo o que prega. E tem outros aí pregando uma coisa e vivendo outra. Essas igrejas que estão querendo recolher dinheiro de emergencial, dízimo de emergencial de uma esmola. Estão querendo fazer campanha de cura de Covid em plena calamidade dessa catástrofe que a gente está vivendo aí, desse terremoto. Então, não está vivendo de acordo com a palavra. E não quer ouvir a respeito disso. O presidente Lula foi falar a respeito da importância do papel da igreja. Foi motivo de alguns líderes, um ou dois, se levantar aí nas redes sociais, falar coisas negativas a respeito da pessoa do presidente Lula. Desnecessário. Por quê? Porque ele não está falando uma coisa que ele está falando. É as redes sociais, as pessoas que estão se queixando. Ele só está alertando a respeito do papel da igreja, que as pessoas se atentem, os líderes se atentem do papel da igreja, que é a hora de receber e a hora de dar. Que no momento dessa emergência, dessa calamidade, ele disse o quê? É hora da igreja dar, é hora da igreja se reunir com os irmãos, ver onde tem as necessidades de fome, que tem pessoas passando necessidade, isso aí a gente sabe. Se reunir, fazer as cestas básicas para doar para essas pessoas. É hora da igreja doar o espaço para um ponto de vacinação, como já tem igrejas aí fazendo. Minha igreja errou em apoiar determinados líder político, presidente, que não está fazendo um bom governo, mas, afinal de contas, é humano, erra, mas ele está fazendo o que? A parte dele não está indo na rede social criticar que está certo ou errado, ele está fazendo o que? A parte dele, cedendo aí a igreja dele
para um ponto de vacinação, está fazendo as cestas básicas para doar às pessoas necessitadas, entendeu? Não está exigindo dízimo de calamidade, não está fazendo campanhas astronômicas para a cura, não. Está fazendo o papel dela como igreja, como palavra, porque a gente não pode, os líderes, o pastor não pode pregar uma coisa e ver outra, e tem muitas aí que estão fazendo isso, entendeu? Então depois não venha dizer, ainda se levanta para dizer nas redes sociais que está sendo perseguida político, não. A sua própria perseguição é você mesmo que vai colher os frutos que está plantando, entendeu? Plantando uma coisa que dentro da palavra não condiz com a palavra. Onde já se viu querer dízimo de esmola, numa emergência dessa, é hora da igreja se dar, foi o que ele disse, é hora da igreja se dar. E está alertando para quem é um líder realmente que prega a palavra, vai se tocar o quê? Realmente é hora da gente se dar. A igreja pode errar, pode falhar, mas é hora também de se reconhecer que errou e procurar, não por palavras, porque de amor, de palavra, o mundo está cheio, tem que ter amor de atitude. As atitudes da igreja nessa hora é a qual se doar, não é hora dela receber, é hora dela dar. Foi isso que o presidente Lula quis dizer, mas já foi interpretado de forma de perseguição. Perseguição da onde? Ele fez o governo dele aí tantos anos, nunca perseguiu ninguém, fez o papel dele como cidadão, buscou os serviços sociais para tentar amenizar a miséria, a fome desses mais necessitados. Nunca perseguiu nada e ninguém, simplesmente fez o papel dele, que é o que está faltando em muitas igrejas aí, é fazer o seu papel de igreja, saber a hora de dar e a hora de receber. Tem muitas igrejas aí que só está querendo saber de receber, não está enxergando um palmo diante do nariz, continua apoiando, entrou no erro e continua no erro, apoiando determinados, entendeu? Governo aí que não está bem sucedido, que está prejudicando o país, que está prejudicando pessoas, mas a igreja em si, só em pensar de ter os descontos dela de imposto, disso e daquilo, os benefícios, tá cego, continua apoiando o erro. Então, isso não é igreja que está vivendo de acordo com a palavra, é igreja que está vivendo de acordo com a carne, com o homem, com seus benefício próprio. Então essas igrejas aí tem que rever os seus conceitos e procurar ver qual é o papel da igreja na sociedade, para depois que suas portas forem fechadas, não dizer que é perseguição de político, que é perseguição, não, ela mesma que está colhendo o que ela plantou, porque a partir do momento que as pessoas usam a palavra para fazer comércio, uma hora Deus já virou a mesa na igreja e vai mandar virar de novo. E quando fechar as portas, essas pessoas não venham para cá dizer que é perseguição política. Diga que lá elas estão sendo fruto das próprias ganâncias dela. E que Deus não é enganado, ninguém engana Deus. E que as pessoas não vão ficar lesadas mentalmente a vida toda. Uma hora se acorda. E essa mesa será virada e vai se queixar de quem? Então não tem nem a humildade esses líderes de que reconhecer que errei, não, ainda vai para as redes sociais para debater e achar que está certo. Então, a hora dessas pessoas que não se conscientizam, que realmente errou e precisam mudar os seus conceitos, vai chegar. E será chegada, não tarda, mas não falha. Forte